reunião, a 17ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito. Eu quero pedir ao vereador Welton Lemos que faça a leitura da ata anterior. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente. Leitura da ata. Ata da 17ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Aos 2 dias do mês de maio de 2023, às 14h25, foi aberta a sessão, a 16ª sessão ordinária da Sessão Especial de Inquérito, para investigar irregularidades na administração e dívidas da Companhia Municipal de Urbanização, Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência Social à Saúde dos Servidores de Goiânia, o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e fornecedores, instituído pelo requerimento número 575/2023, autos número 1219, 2023/21, publicado no Diário Oficial do Município, número 8004, de 14 de março de 2023, suplemento. Como primeiro ato, o presidente Ronilson Reis pediu que o vereador Paulo Henrique fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetida à votação, a ata foi aprovada. Em seguida, iniciou-se a oitiva do senhor Edmar Ferreira da Silva, acompanhado do seu advogado, doutor Tadeu Bastos Roriz e Silva, OAB 22793. A testemunha fora devidamente compromissada e a íntegra da oitiva encontra-se no perfil do YouTube da Câmara Municipal de Goiânia. Encerrada a oitiva e não havendo nada mais a tratar, a sessão foi encerrada às 15h50 e convocada outra para quarta-feira, dia 3 de maio, às 14h. Presentes os vereadores Ronilson Reis, Welton Lemos, Paulo Henrique, Pedro Azulão Júnior, Isaías Ribeiro, Tiago Guiotti e Léo José. Secretariou a comissão o servidor João Vitor Machado e fez a assessoria de imprensa da comissão o servidor Marcos Coelho da Silva e o procurador Matheus Camille Ferreira assessorou juridicamente o colegiado. Lida a ata, senhor presidente. Questão de ordem. Questão presidente, de ordem, vereador. Somente para uma correção na ata, que pelo que eu vi, meu nome não consta. Eu estava presente na sessão de ontem. De fato. Que haja uma correção na ata, constando o nome do vereador Henrique Alves como membros dessa SEI. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata, que conste o nome do vereador Henrique Alves. Já vai imprimir, já. Já vai imprimir. Senhores, nós estamos aqui para ouvir o senhor Fabrício Canedo de Araújo Leite. Fabrício, muito obrigado pela sua presença, deixando bem claro que o senhor aqui não é investigado, o senhor está aqui como testemunha. O que o senhor souber de informação, trazer esta SEI alguns esclarecimentos em referente aos contratos da Secretaria de Relações Institucionais com a Comurg. Antes de fazer a leitura do compromisso, o vereador Azulim não está aqui, mas ontem ele citou sobre, segundo ele, a ingerência do advogado Arthur Bernardes, que foi ex-secretário, não tem nada a ver mais com o poder público municipal, mas como advogado. Ele enviou aqui, o Arthur, um e-mail para a SEI da Comurg, por e-mail da SEI, dando uma nota explicativa e requerendo desta SEI a sua prerrogativa como advogado. Deixei bem claro que as prerrogativas dos advogados serão cumpridas na íntegra por esta SEI, mas eu vou estar lendo a nota que ele enviou para esta SEI para que seja dado o conhecimento de todos. Ao excelentíssimo senhor vereador Ronilson Reis, presidente da Comissão Especial de Inquérito da Comurg, com cópia para os demais membros da SEI da Comurg, inclusive suplentes. Pede para verificar que deve ter chegado no e-mail de vocês.
A profissão de advogado tem, aos nossos olhos, uma dignidade quase sacerdotal, toda vez que a exercemos com a nossa consciência. Consideramos desempenhada a nossa responsabilidade. Rui Barbosa. Prezado senhor presidente e demais membros da Comissão Especial de Inquérito, em primeiro lugar, destaco o importante papel do Legislativo goianiense em uma de suas funções precípuas, a de fiscalizar, incluindo aí investigações de fatos determinados através de comissões parlamentares de inquérito, em Goiânia chamada de Comissão Especial de Inquérito, SEI. É de conhecimento de todos os membros da presente SEI que sou advogado de uma das testemunhas ouvida pela Comissão Especial de Inquérito e também, como cidadão, venho acompanhando rotineiramente a reunião das suas excelências. Fiquei surpreso ontem ao assistir um dos depoimentos da comissão e ver ao final da sessão o respeitável vereador Pedro Azulão Júnior, fiel e digno mandatário do povo goianiense, pessoa que tem um apreço pessoal, se referir à ingerência deste subscritor em processo licitatório da Prefeitura de Goiânia. Ora, senhores, em meio a um mar de impugnações e pedido de cópia de processo licitatório, este ainda em andamento que ocorre em todos os dias da Prefeitura de Goiânia. Meu pedido foi pescado por Sua Excelência, vereador Pedro Azulão Júnior. Em minha ótica, e sou daqueles que acreditam que a advocacia não é uma provisão para covardes. Há um cristalino direcionamento editalício na licitação que, em mantidas as condições atuais, será realizado o certame na próxima sexta-feira. Também acredito que um gestor inteligente resolve o problema. O sábio o previne. Não estamos hoje em nenhum desses perfis. Colocarei ponto a ponto essa afirmativa. Sou goiano e goianiense. Provavelmente recebi um honroso título de cidadão goianiense com a quase totalidade, se não todos os votos dos senhores que compõem a SEI. Honrosamente também recebi o título de cidadão goiano das mãos do presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto, que inclusive fez muito antes de presidir aquela casa. Sou contribuinte dessa cidade que aprendi a amar graças às pessoas como os senhores, inclusive Sua Excelência, vereador Pedro Azulão Júnior, a quem carinhosamente e com sua autorização sempre me referi de Azulim. Após a referência ao meu nome de maneira infeliz, ao meu ver, como advogado, cidadão, não há que nada me impeça de requerer cópias de quaisquer processo. É o chamado controle social que o vereador deveria estimular. Fiz algumas reflexões e com todas as vênias do senhor presidente e demais membros que ontem discordaram do eminente vereador Pedro Azulão Júnior, quando pertinente de colocar o assunto na SEI, concordo com o vereador Pedro Azulão Júnior. O material que li na fase preparatória do edital de licitação e posterior publicação do edital guarda sobremaneira pertinência com o que vossas excelências estão apurando. Em suma, vem ao encontro do objeto dessa respeitável Comissão Especial de Inquérito. A terceirização, ora proposta e recomendada pelo Ministério Público, é válida e necessária sob os diversos aspectos. E quando o respeitável Ministério Público faz qualquer tipo de recomendação, não passe ele um cheque em branco, para que o gestor contrarie os princípios constitucionais implícitos e explícitos da nossa Constituição Federal. Menos ainda aos entendimentos jurisprudenciais e doutrina que forem, em sua grande parte, adotadas como princípios da nova lei de licitação, no seu artigo 6º, ao lado dos supracitados princípios da nossa Carta Magna. As supostas inconformidades e ilegalidade do edital não podem ser permitidas como remédios às tragédias já apuradas pela SEI da Comurg. Esse cidadão, senhor presidente, e demais membros, gostaria de poder colaborar com os andamentos da SEI, mostrar aos senhores detalhadamente os pontos que, assim como o vereador Pedro Azulão Júnior se levantou, eu estaria fazendo ingerências
com relação ao processo licitatório. Talvez ele tenha utilizado a expressão errada. O que quer é corrigir tais ingerências e mostrar onde estão elas. Até agora, não me encontrei com nenhuma autoridade de órgãos de controle externo para tratar do assunto. Nenhuma ação de impugnação proposta por mim, nenhuma ação judicial provocada por mim ou meu cliente. Simplesmente pedi cópia de um processo em que tramite na prefeitura, que é público. Confio extremamente nas instituições, em especial esta Casa de Lei, no egrégio Tribunal de Contas do município, de Contas e Ministério Público de Contas. Confio nos servidores da Controladoria Geral do município, absoluta convicção que, se eles fizerem uma simples leitura dos autos do processo, chegarão à conclusão inevitável de direcionamento editalício, sem necessidade de provocações, justificativas insuficientes, sobrepreço, falta de planejamento da empresa e do próprio Poder Executivo. Quero aprofundar com os senhores os motivos que atrelam diretamente o edital ao objeto da SEI, tendo em vista que foi marcado para o próximo dia 5/5/2023. A abertura da proposta está aí. Senhores vereadores, o perigo da demora e a fumaça do bom direito necessários para que esta casa tome providências que entenderem. Apesar de fazer parte de 2 comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Goiás, também no Distrito Federal, inscrito recentemente em Goiás, na Comissão de Direito Administrativo de Políticas Públicas e Processos Legislativos, não estou aqui como representante da Ordem, muito bem capitaneada e conduzida pelo presidente Rafael Lara, que a cada dia que passa vem mostrando não só um extremo conhecimento jurídico, mas se revelando um grande líder que dia a dia vem melhorando e dando dignidade aos trabalhos dos advogados goianos. Estou aqui como cidadão goiano e goianiense, contribuinte dessa cidade. Aqui vivo e mantenho o escritório de advocacia. A Ordem dos Advogados do Distrito Federal de Goiás caberá, se entenderá, medidas contra quaisquer prerrogativa dos advogados, esculpida em lei federal, Estatuto da OAB, que tenha sido possivelmente atacados pelo digníssimo vereador. Estou certo de que tenho muito colaborar com os senhores e demonstrar o nexo causal da licitação, em curso e objeto de investigação da comissão. Me disponho, inclusive, dentro das próximas horas, se assim entenderem, a comparecer à comissão para, espontaneamente, responder às perguntas de vossas excelências. Goiânia, datada com a data de hoje, 3/5, respeitosamente, Arthur Bernardes, advogado. Está aqui a nota enviada por o advogado. Falo como advogado porque o vereador falou sobre o advogado que estava cometendo ingerência. E, aliás, ele se colocou à disposição dessa comissão, se caso precisar, ele vir prestar depoimento ou prestar esclarecimento como ex-secretário de governo do Rogério Cruz, Arthur Bernardes. Colocou à disposição desta SEI. O vereador Azulim não está aqui, mas a nota foi dada, respondi a nota, porque o nome dele foi falado como advogado, e ele atuou nessa SEI, defendendo o ex-diretor administrativo financeiro, Ricardo Itacarambi. Se esta SEI e os membros entenderem de convidar ele para ser ouvido nesta SEI, deixo de espontânea liberdade, é só apresentar o requerimento na segunda-feira, na próxima semana, para que possa estar convocando ele para estar falando dessa SEI. Eu acho que seria interessante ouvi-lo, ele, até porque ele foi secretário de governo, do governo Rogério Cruz, talvez possa contribuir. Estou falando isso aqui porque ele enviou este ofício diretamente ao e-mail da SEI, colocando à disposição para prestar mais esclarecimentos. Questão de ordem, vereador Henrique Alves. Primeiro, boa tarde, presidente, demais membros dessa comissão, vereadores, todos aqueles que nos acompanham, assessoria, imprensa também. Somente, eu acho que se faz importante, presidente, nós termos aí a ciência de sabermos diferenciar o que é, nesse caso, pelo menos, o político, que foi secretário de governo da Prefeitura de Goiânia, e o advogado. Sim. E eu acho que, enquanto advogado,
é necessário respeito às prerrogativas. Eu, por já ter sido parte da OAB, presidente de comissão, conselheiro seccional, sei da importância e do papel, obviamente, do advogado, não só numa situação como essa, mas na sociedade de forma geral. Então, apesar, claro, tem uma boa relação com o ex-secretário Arthur Bernardes, tenho nada contra a pessoa dele, muito pelo contrário, mas neste caso, eu acho que ele está correto no sentido de colocar de forma clara a separação entre o que é o Arthur político, que foi secretário, e o Arthur advogado, que nesta comissão representa uma das testemunhas, no caso, que está sendo ouvida aqui pela SEI. Somente para ressaltar isso. Presidente, obrigado. Questão de ordem, vereador Isaías. Muito boa tarde, senhor presidente, Onilson Reis, a todos os nobres pares, à imprensa, aos servidores da casa. Senhor presidente, nesse caso, Vossa Excelência deixou aberto para que, se alguém fizesse requerimento com respeito ao advogado e ex-secretário Arthur Bernardes, mas eu acredito, senhor presidente, que nessas alturas, ou nessa altura, não vejo necessidade, né, de o Arthur, comungo com as palavras do meu nobre amigo vereador Henrique Alves, mas acho desnecessário a presença aqui do Arthur, do doutor Arthur, uma vez que a discussão que está sendo feita é a questão da Comurg, enfim, e uma questão da fala também do vereador Azulim, né, que surgiu com que ele enviasse essa declaração. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Welton Lemos. Presidente, acho que o senhor Arthur, o advogado, deu a resposta através do e-mail que ele enviou, que Vossa Excelência acaba de ler na SEI, e essas questões pessoais entre o Arthur e o vereador Azulim não podem interferir nos nossos trabalhos aqui como SEI, né? Portanto, eu acho que fica resolvida essa situação da resposta que o Arthur deu através de um documento e desnecessária a vinda dele até a SEI, né? Porque se houver algum fato que liga ele às investigações que estão sendo feitas na Comurg, faremos a convocação via inquérito, via requerimento aqui nesta SEI, e assim nós o ouviremos. Do contrário, nós continuamos o trabalho, e essa é uma questão do vereador Azulim com o Arthur, e isso não pode interferir nos trabalhos da SEI. Questão de ordem, vereador Léo José. Não está funcionando, não? Eu estou desatualizado com a SEI. Assim, o que eu acredito que já foi pacificado esse assunto, como até o próprio presidente não colocou a aprovação, podemos passar para a próxima pauta e seguir a nossa SEI. Senhores, Fabrício Canedo de Araújo Leite. Só questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pedro Zulão Júnior. Senhor presidente, atenta aí, eu até peço desculpa, estava em uma audiência ali agora, cheguei quase no final, mas eu já fiquei sabendo que foi uma nota que o Arthur mandou, interessada a todos vocês e a mim também, e vou respeitar mais uma vez o nosso vice-presidente. Eu acho que é um assunto que a gente tem que resolver em plenário ou em outro local, não é objeto da SEI, eu que prezo muito pela legalidade, então, para mim, dou encerrado esse assunto. Ok. Senhor Fabrício Canedo de Araújo Leite. O senhor foi convocado como testemunha para a Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na administração da Companhia Municipal de Urbanização, Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores do Goiânia, o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecedores, contratos e aditivos. O senhor se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nas respostas às perguntas que lhe serão feitas? Comprometo. Desta forma, o senhor está compromissado na forma da lei e tem o dever legal
de dizer a verdade, sob pena de responder criminalmente. Saliento ainda, Fabrício, que o senhor tem direito ao silêncio em relação às questões que possa incriminá-lo. Diante disso, nós vamos estar fazendo as perguntas. Fabrício, mais uma vez te agradeço por você ter comparecido a esta ceia, atendeu ao chamado desta ceia. Qual o cargo que o senhor exercia ali na SRI? Qual que é o cargo que o senhor exercia? Eu era diretor administrativo financeiro. Qual que foi o período que o senhor teve neste cargo, Fabrício? Mesmo período que esteve a Valéria Petz. Eu saí em novembro. O senhor saiu em novembro? Isso. Então o senhor ficou nesse cargo quase 2 anos. Praticamente. Foi de maio, um ano e 6 meses, mais ou menos. Um ano e 6 meses. E 6 meses, né? Fabrício, novembro de 2022. O senhor foi indicado por quem para assumir esse cargo de diretor administrativo da Secretaria de Relações Institucionais? Valéria Peterson. Pela Valéria Peterson? O senhor tem alguma ligação de parentesco com ela? Nenhuma. Nenhuma ligação de parentesco? Qual que é a formação do senhor? Sou advogado. O senhor é advogado? Sim. Ok. Outra coisa. O senhor sabe quais foram os contratos que foi celebrado entre a Prefeitura e a Comurg? Eu sei que foi celebrado entre nós e a SRI. Entre a SRI e a Comurg, foram das praças. Foram das praças. Isso. O senhor sabe me informar a quantidade de praças? Eram mais ou menos 50 praças. Não 50 praças? Certinho, não. Isso. Entre reforma, construção, essas coisas assim. Fabrício, o senhor sabe me informar qual que é o valor desse contrato? 12 milhões. 12 milhões de reais. Fui eu que fiz o processo, excelência. Oi? Fui eu quem fez o processo. O senhor foi o senhor que celebrou o processo? Que fez o processo? Do começo ao fim. Oi? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Outra coisa, Fabrício. O senhor sabe que teve os pagamentos adiantados. O senhor confirma isso? Dessa parte já não me cabe, excelência. Eu sou técnico e só faço os processos e coloco eles aptos a serem executados. Tá, mas no caso aqui, a diretoria administrativa financeira, não era isso? Isso. Os pagamentos não passavam pelo senhor? Em certos momentos, não, excelência. Não. Não. A gente fez direto na gerência. Era direto com a secretária? Na gerência. Com a gerência? Isso. A gerência financeira? Isso. Mas a gerência financeira é subordinada a quem? A secretária ou o senhor? Todos são subordinados à secretária, né? Uhum. E eu, logicamente, ele é subordinado a mim, na cadeia de comando. Ok. Mas, assim, quando tinha que efetuar o pagamento, a secretária não falava com o senhor, ela falava direto com a gerência. Algumas vezes sim, algumas vezes não, dependendo da ocasião, excelência. Eu andava muito dentro do passo para tentar resolver os processos licitatórios, então eu não estava o tempo inteiro presente. Entendi. Ia andar 12 quilômetros no passo resolvendo processo licitatório por dia. Por dia, né? Então, nesse caso aí, ela preferia tratar direto com a gerente para poder dar celeridade aos pagamentos. Exatamente. A gente trabalhava em conjunto, excelência. A gente não tinha muito essa divisão. A gente sempre Fabrício, mas você tinha conhecimento de todos os processos que eram pagos? Como? O senhor tinha ciência de pagamento de todos os processos? Não, de todos os processos, não. Nem tudo o senhor tinha? Não, nem tudo tinha ciência, não. No caso desses pagamentos adiantados que teve das praças, o senhor teve ciência desses pagamentos? Eu tive ciência após que ocorreu. Não entendi. Eu tive ciência após ter ocorrido. O senhor teve ciência dos pagamentos, então? Depois de ocorrido. Depois de ocorrido. Isso. Isso aí, quem fez esses pagamentos foi com autorização da secretária. Não sei, excelência, aí tem que ver lá nos autos. Lá. Pode ter até minha assinatura, o uso da minha senha, que ficava disponível para o gerente também. Tá, nunca foi meu tino cuidar disso, excelência. Tá, essa parte financeira. Apesar do título de diretor financeiro administrativo, a minha missão principal era fazer os processos licitatórios andarem dentro da prefeitura. Então, isso consumia quase todo o meu tempo. Entendi. Então, ainda que o senhor estava assumindo um cargo de diretor administrativo financeiro, mas nem tudo o senhor tinha um conhecimento. Não. A secretária que tomava providências
sobre essa pauta, porque houve o pagamento. O senhor confirma comigo que teve o pagamento? Teve o pagamento, todo mundo sabe, Excelência. Ok. Fabrício, o senhor falou para nós agora que foi o senhor que fez o processo. Fui eu. O senhor acha que é regular esses pagamentos adiantados? Excelência, esse aí a gente tem que dar tecnicamente muita coisa. O processo foi feito para ser o recebimento com a amostra da medição. Esse tipo de situação pode ser mudado. O Pacto Sunt Servante, ele não é dominante dentro do poder público. Pode haver certas renegociações dentro da lei. Ou seja, então o senhor acha que não foi regular? Foi regular o contrato que vocês fizeram e o pagamento adiantado? Excelência, eu não vejo irregularidade ou regularidade. Depende do que o senhor for analisar juridicamente, de qual ponto o senhor for analisar. Mas à luz da legislação de contratação do poder público de empresa, o senhor acha que está regular? Até porque o senhor falou que o senhor é advogado. Então, e o senhor que fez os contratos. É porque, antes de fazer todos esses contratos, eu fui ao Tribunal de Contas do município, fiz pesquisa, fui atrás da Procuradoria para ver o parecer jurídico, etc. e tal. Então, existem situações da Comurg que são sui generis. Isso vem desde a criação dela. Lembrando que a Comurg foi criada em 1974, 78, quando não existia nem legislação. Então, ela é economia de sociedade, economia mista, que, na verdade, ela não é uma sociedade de economia mista, porque ela não presta serviço para terceiros, ela só presta para a prefeitura. Esse é um outro ponto que sempre o TCM bate, que é a mesma coisa que o senhor falou do Ministério Público, seria a terceirização dos serviços. Então, a Comurg ela se confunde com a prefeitura. Então, depende do prisma que o senhor for olhar de legalidade, é que a gente pode afirmar sobre isso. Tá, mas quando o senhor confirma por mim que quando vocês celebraram o contrato... Ele foi de uma maneira, depois ele foi alterado. Entre a companhia, que é praticamente 97% pública, e que nunca trabalhou para fora, e que é como se fosse uma parte da prefeitura. Então, o que foi feito foi uma celebração, foi uma alteração contratual, em tese. Tá, mas escuta só. Como diretor administrativo financeiro, o senhor sabe me informar quem foi que atestou as notas para efetuar o pagamento? Excelência, está no próprio documento, é só pegar o documento dentro do processo, tudo fica lá dentro. Mas o senhor não sabe quem foi? Não, não tenho certeza quem atestou, não. Entendi. No caso, senhor Fabrício, o senhor sabe me informar se teve outros contratos sem ser esse celebrado entre a SRI e a Comurg? Teve um segundo contrato que eu saí antes dele ser assinado, que a gente tentou fazer os processos licitatórios e não foi possível acabá-los dentro do ano. Qual que é os contratos, o senhor sabe me informar? Eu não sei. Das emendas do 2022, né? Uma coisa assim. As emendas dos vereadores? Isso. Esse contrato das praças é das emendas também? Isso. As emendas, são das emendas. São das emendas impositivas? Todos. Entendi. Porque, na verdade, Fabrício, o que a gente, não estou fazendo só um comentário. O que a gente verifica aqui? Que a SRI celebrou este contrato, houve um pagamento antecipado com atestado de nota, certo. Atestado de nota demonstrando, em tese, que quando você emite uma nota, há uma medição, há uma prestação de serviço, há um empenho e a secretaria efetua o pagamento, ou seja, não teve todo esse trâmite. O senhor sabe me informar se a secretaria fez o acompanhamento dessas obras? Fez. Tinha um senhor que acompanhava as obras todos os dias e tem relatório fotográfico de todo o desenvolvimento delas. Eu esqueci o nome dele, era um engenheiro que ficava lá na secretaria. Ficava na secretaria? Isso, o senhor Antônio, eu acho, uma coisa assim, um senhor assim. O senhor sabe me informar, é conhecimento do senhor, se concluíram essas obras, não? No meu conhecimento, não concluíram. Eles não concluíram? Não. Não sei hoje em dia como está, mas na época que eu estava não tinham concluído. Entendi. Outra coisa, Fabrício, assim, me estranha muito, porque o senhor, diretor administrativo financeiro, me parece que o senhor assumiu esta função, mas o senhor fazia um desvio de função, porque o senhor fazia todo o trabalho
segundo a mesma fala do senhor, que o senhor rodava 12 quilômetros dentro da prefeitura para fazer correndo atrás de processo, para fazer ter um andamento. Isso. Então, assim, eu entendo que nesse caso aí, o senhor entende que a responsabilidade era toda da secretária Valéria Peters? Excelência, não sei te falar de quem seja toda. Não, existe tudo compartilhado, todo mundo trabalhava junto. Não acho que seja responsabilidade de ninguém, não, de nada. Não entendo a pergunta, não. Porque, como o senhor falou que não tem conhecimento dos pagamentos, o senhor não sabe informar a questão dos pagamentos, e que os pagamentos eram feitos diretamente pela gerência. Então, essa é a minha pergunta. Ora, se o senhor era o diretor, a gerência é subordinada à diretoria, não é subordinada diretamente à secretária. Certo. Então, a pergunta foi referente a isso aí, porque o senhor mesmo declarou que não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento do pagamento. Outra coisa, Fabrício, o senhor tem conhecimento em relação da planilha orçamentária, porque a secretaria fazia uma planilha orçamentária. O senhor confirma comigo? Fazia planilha orçamentária. Todos os projetos, planilha orçamentária, curva ABC, etc. Isso. Como o senhor confirma que o senhor fez os contratos, fazia-se uma planilha orçamentária. Certo. Essa planilha orçamentária foi enviada para a Comurg. Foi. Junto com os contratos. Todos os projetos, tudo. Exatamente. O senhor confirma isso, né? Confirmo. Agora, o que se percebe, vereadores, eu só vou mostrar aqui para os queridos nobres vereadores, só para vocês acompanhar, coloca no telão aqui para mim, por gentileza, a título de conhecimento dos vereadores. Esta praça aí, senhores, é referente a uma emenda parlamentar do vereador Felisberto Tavares. Esta praça aí, estão fazendo ela, no relatório consta que ela concluiu esta praça, consta que ela concluiu. No relatório, na planilha orçamentária, Fabrício, que vocês enviavam para a prefeitura, essa praça aí, vocês colocaram 15 bancos. Cada banco custa R$ 369. Perdão, R$ 445,98. Essa praça tem um conjunto para vôlei em ferro galvanizado no valor de 1.906. Esta praça tem uma tabela para basquete estruturada metálica de madeira no valor de 3.218. Rede de proteção de nylon com gancho. Esta praça consta 2 torres de parque infantil no valor de 40.759. Resumindo, esta praça foi destinado R$ 489 mil. Essa planilha orçamentária, ô Fabrício, vocês enviaram junto com o contrato. O senhor confirma comigo? Confirmo. Só que essa praça consta no relatório que foi concluída, ela não concluiu, e essa planilha orçamentária, que tem os itens que tem que colocar na praça, não foi colocada. Eu fiz uma visita em loco, ainda hoje nessa praça, juntamente com a minha equipe, e constatei com a planilha orçamentária que o senhor, juntamente com a equipe do senhor, enviou para a secretaria. Isso deu um prejuízo de R$ 62 mil para a prefeitura. Por quê? Porque a emenda foi destinada para esta praça, com essa planilha orçamentária que foi elaborada pela SRI. Vai a planilha constando os itens e o trabalho que tem que ser feito. Fiz uma visita em loco, a planilha que vocês celebravam o contrato juntamente com a Comurg não foi cumprida. Ou seja, a praça não foi concluída, consta no relatório que ela foi concluída, e a planilha orçamentária que vocês enviou junto, porque quando celebra o contrato,
manda a planilha orçamentária. Fica tudo dentro do processo, vereador. Fica dentro do processo. O senhor confirma para mim que o contrato deve ser cumprido conforme a planilha orçamentária. Além, tinha as pranchas dos projetos também. Tinha os projetos, onde ia colocar cada coisinha, tudo bonitinho. Os memoriais descritivos. Não, os projetos, as pranchas, o desenho, aqui vai o banco, aqui vai Senhor o outro. presidente, Então o senhor confirma que tinha isso aqui, né? Tinha. essa é a mesma praça de ontem? Não, essa aí é outra praça. São 50 praças. Qual que é o endereço dessa praça? O endereço dessa praça aqui é Residencial Português. Então é a mesma de ontem. É a mesma praça? Que estava com o projeto aqui. Ah, isso. Isso, exatamente. Está aqui, ó. Exatamente. Rua Porto 13 com a Rua Porto 2 com a Rua Porto 13. É essa mesmo. APM 2, Residencial Português. A engenheira civil foi a Ana Luísa Almeida. Foi quem fez... Essa Ana trabalhava com vocês lá? Trabalhava. Ela era a técnica de vocês lá, então? Ok. Então, senhor Fabrício, é emenda do senhor? Tá, porque consta aqui uma emenda do... É do português. É porque, com certeza, o senhor deve ter destinado emenda e o vereador Felisberto. Aí une as emendas e faz o mesmo trabalho. Não, acho que não uniu, não. Sempre eram separadas as emendas. Tá, por exemplo, Não tenho são certeza. duas praças? São duas praças. Ok. Fabrício, muito obrigado. E encerro as minhas perguntas. Vereador Welton Lemos com as perguntas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, todos que estão aqui e os que estão nos acompanhando também. Boa tarde, senhor Fabrício. Boa tarde. Fabrício, você ficou lá durante um período de 1 ano e meio, aproximadamente. Aproximadamente. Correto? Correto. Você disse que você foi a pessoa que elaborou este contrato, principalmente o contrato 012 de 2022, que é o contrato referente às emendas de 2021 destinada para a construção de praças. Isso. Ok? Tá. Na cláusula 7ª deste contrato, reza de forma muito específica que é vedado, é proibido pagamento antecipado. Certo. O pagamento ele deve ser feito após o serviço ser entregue, após a medição e o ateste da pessoa técnica que faz esse trabalho, do profissional. Depois de tudo isso feito, emite-se a nota, empenha e é feito o pagamento. Exatamente. É um trâmite natural que, aliás, depois de feito todo este trâmite, tem ainda mais 30 dias úteis para que o contrato seja pago. Uhum. Lá na cláusula do contrato... 30 dias corridos. 30 dias corridos. 30 dias corridos. 30 dias corridos, ok. Percebe-se que o senhor conhece bem do contrato. E eu lhe pergunto, é natural se fazer uma antecipação de um contrato no valor de 12 milhões de reais sem que nada do que está rezando nele tenha sido concluído? Não é natural. Não é natural, ok. Uma outra situação é que nós fizemos algumas perguntas aqui para a ex-secretária Valéria Petersen, a pessoa que te indicou, e a Valéria foi muito enfática e incisiva quando nós perguntamos para ela se a SRI acompanhava a execução destas obras, destes contratos. E ela foi muito enfática, dizendo que não acompanhava, porque a SRI não tinha estrutura nem pessoal técnico para acompanhar essa gama de obra e que acreditava no trabalho da Comurg. Exatamente. Essa foi a fala dela. Mas o senhor acabou de falar para o presidente que havia, sim, um acompanhamento das obras e citou, inclusive, o nome de um senhor, por nome de senhor Antônio. Isso aí, eu acho que já foi bem no finalzinho das coisas, porque durante todo o processo, de repente, a prefeitura mandou todo mundo embora, a gente ficou sem servidor. Esse senhor, ele entrou mais ali no final, quando eu já estava saindo. Então, não tem um acompanhamento geral de tudo, entendeu? Porque teve vários problemas. Eles pegavam, mandavam a gente embora, colocava outro, aí desmentiam todo mundo, então ficou uma lacuna. Deve haver, mas no final, essa fiscalização começou a acontecer mais no final. Depois que ele foi demitido, exatamente
Depois dessas demissões, lá para setembro, outubro, eu acho. Está no finalzinho da coisa. Certo. Então, não houve acompanhamento mesmo. Então, não houve o acompanhamento. Não houve. Só para que fique claro, porque o senhor está em divergência com o que foi dito aqui pela secretária Valéria Peters. Só o detalhe que ela falou de uma maneira geral, eu já estou falando só do finalzinho da coisa, quando foi contratado o engenheiro. Antes a gente não tinha pessoal mesmo. Ok. E, diante de tudo isso, senhor Fabrício, o contrato pago de forma antecipada, as praças não haviam sido entregues, não como deveria estar estabelecido através do contrato. Mesmo assim, houve a celebração de um outro contrato ainda naquele ano. Certo. Para ser concluído, assinado no mês de dezembro. Certo. É natural uma empresa não prestar um serviço, receber antecipado e ainda assim fazer um outro contrato de uma magnitude de tanto tamanha vultuosidade? Aí entra um problema técnico criado pela própria Câmara. Desculpa. Próprio o quê? Pela própria Câmara, pelo Legislativo. Só explicando. Em 2018 foi feita a lei das emendas. Então, em 2018 ela foi colocada na lei orgânica. Se o senhor pegar o prazo das leis, só que está na lei orgânica, ela começa em 120 dias, mais 30, mais 30, mais 30. Então, só aí já deu 7 meses do ano. Então, quando se colocou na lei orgânica, isso não foi regulamentado. O que aconteceu? 2018, 2019, foi tudo direcionado para a CEINFRA e ela executou as praças. A partir de 2020, 2021, foi tudo direcionado para a saúde. Entende? Então, nunca houve um planejamento de regulamentação da lei orgânica. O que acontece? Vocês começam a discutir as emendas no começo do ano, e elas vêm progredindo. Então, elas chegam para nós mais ou menos em junho, prontas. Eu tenho que fazer o projeto, com pouco engenheiro, com quase ninguém, de 50 praças, levar para licitação para que elas estejam empenhadas no final do ano, senão me traz a improbidade administrativa do prefeito. Então, a gente tentou fazer todos os processos, se o senhor pegar no SEI, tem tudo colocadinho lá, a gente chegou até o finalzinho. Se a gente tivesse mais 3 meses, 4 meses, a gente conseguiria licitar para empresas. A Comurg foi feita por causa disso, entendo eu. Entende? Então, se a gente tivesse... Tanto que... Aí, por que entra o ponto? Eu tenho que empenhar a emenda. E ainda tem essa falha legislativa. Depois que eu empenhar, eu não precisaria nem executar, porque não falo de execução. Não falo em quanto tempo eu tenho que executar, não falo em quanto tempo que as emendas têm que estar prontas. Então, a tentativa sempre foi de atender vocês, atender os vereadores e fazer com que as praças fossem feitas, de atender a população da melhor maneira possível. E tinha esse problema técnico que, se não for mudar a lei, vocês nunca vão conseguir cumprir as emendas, porque um processo licitatório em Goiânia tem duração média de 1 ano e meio. É impossível fazer todo esse trâmite dentro de 1 ano. Certo. E aí o senhor, assim, concorda comigo que se há um equívoco ou um erro que está sendo apontado pelo senhor, que é do Legislativo, a questão da tramitação da lei, um erro não pode justificar o outro. O senhor concorda com isso? Eu estou obedecendo a lei, eu não estou errando. Como? Estou obedecendo a lei, eu não estou errando. O senhor está obedecendo a lei quando o senhor paga um contrato antecipado sem que o serviço seja prestado? Não foi isso que eu falei de empenhar as obras até dezembro. Repita. Eu falei de empenhar as obras, as emendas até dezembro. Não falei disso ou de outra situação. Sim, mas nós estamos falando de um contrato que foi antecipado. Aí eu perguntei para o senhor... Aí o senhor está falando de outra coisa. Nós estamos falando do cumprimento das emendas até dezembro do final do ano. Aí o senhor está colocando outra colocação que nada a ver com o que eu estava falando. Cumprimento dessa... Isso aí foi coisa que o senhor colocou. A minha pergunta para o senhor foi muito clara. Não, perguntei para o senhor... Eu não entendi a pergunta, você pode repetir. Perguntei para o senhor que, mesmo o senhor sabendo que o senhor era diretor administrativo financeiro, conhecedor de perto do contrato, do não cumprimento da entrega dos serviços contratados, ainda assim vocês celebraram um outro contrato em dezembro, no apagar das luzes, e sem que tivesse nada do primeiro contrato sido entregue. E eu perguntei para o senhor, isso é natural, isso é comum? O senhor pegou a natural, foi de outra pergunta, foi sobre o pagamento adiantado. Agora o senhor está perguntando sobre o segundo processo. Isso, essa então, também. Sobre o segundo processo,
É como eu te disse, é o cumprimento da lei. Eu não posso deixar o prefeito sob a improbidade administrativa. Quanto ao outro que estava sendo cumprido, a execução estava sendo procurada, mas eu não tinha um prazo de execução determinado. Deveria ter, se fossem obedecidos os projetos. Porém, a persecução nossa sempre foi para que as praças fossem feitas, para que a população tivesse isso. E tentamos o mais possível, vereador. O mais possível. Ok. Para mim finalizar, senhor Fabrício, entre o dia 8 do mês 10 e o dia 20 foram pagos, foram emitidos notas, emitido o ateste veio junto com a nota, emitido o empenho e aconteceu o pagamento. Isso é natural num trâmite de um processo desse tamanho? Não entendi, excelência. Do qual processo é esse que o senhor está falando? Do contrato que o senhor acabou de dizer que não é normal que seja antecipado. Contrato 12, do primeiro. O primeiro foi pago? Do primeiro foi pago. Eu não sei eu não sei precisar. No mês de outubro, eu estou lhe dando as datas. No mês 8, então, no dia 8, como eu falei para o senhor, eu não tinha dia 8 do 10 foram empenhados, foram emitidas as notas, foram emitidos os aceites, né? Foram empenhados e até o dia 10 já havia sido paga a metade, depois dia 20 a outra metade. Sim, é natural um processo desse tamanho, um contrato dessa quantidade, desse valor? Eu desconheço esse trâmite que o senhor falou, mas desconheço mesmo, não consegui compreender. Mas o senhor não era diretor administrativo e financeiro? Já foi colocado pelo vereador antes, que às vezes eu não estava presente e as pessoas que têm autoridade acima tomam decisões que eu não preciso estar presente. É o princípio da hierarquia da administração pública. Tem secretário, chefe de gabinete, secretário executivo, a diretor administrativo. Então, o senhor fala que não é o senhor, como diretor administrativo, como um dos que trabalharam na elaboração do contrato, acontece dentro do seu órgão que o senhor é responsável, legalmente falando, juridicamente falando, tecnicamente falando, e aí acontece pagamentos dessa vultuosidade, o senhor não sabe a data, não sabe o trâmite, não sabe como nada aconteceu? Nesse ponto eu não sei. Não sei do que o vereador está falando. Desculpe. Não sei mesmo. O senhor não sabe ou o senhor não quer demonstrar que o senhor sabe? Não sei mesmo. Ok. Então fica claro que o seu cargo, então, era um cargo protocolar? O senhor não tinha as responsabilidades da sua função? Se nós tivéssemos pessoal bastante para trabalhar, eu acho que não seria, mas ou eu fazia isso, ou tentava fazer as licitações das praças, andarem, ir, conversar, fazer um dos dois. Eu não tinha jeito de estar em 3 lugares, 4 lugares ao mesmo tempo, pela falta de pessoal. E o mais importante era cumprir as emendas. Essa que era a minha missão. Ok. Obrigado, senhor Fabrício. Obrigado, presidente. Me dou por satisfeito. Vereador Léo José, com as perguntas. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vice-presidente e demais colegas. Vou ser bem sucinto aqui. Eu estou um pouco perdido, só gostaria de algumas confirmações. Antes disso, senhor presidente, eu queria que fizesse constar aí, e aí pedisse para a equipe técnica nossa aqui da Câmara, para averiguar, porque o vereador Cabo Sena me relatou que tem 2 praças nesse residencial português, uma é da emenda dele e outra é da emenda do Felisberto Tavares. Então, pode estar acontecendo algum tipo de erro relacionado ao projeto, não sei se os 2 projetos são iguais, então eu gostaria que o senhor constasse isso aí, para que a nossa equipe averiguasse tecnicamente. Vereador Léo, essa praça aqui, da rua Porto 13, APM 2 do residencial português, essa praça nós fomos 2 vezes nela. A minha equipe foi, pedi para ir na frente, depois eu fui. A praça que eu estou falando é referente a isso aqui. Não, e aqui consta que a emenda... Elas são bem próximas, como isso, diz são 2 praças. Essa daqui é do Felisberto. A outra que ele está se referindo mas a que ele mandou emenda. Mas a que o senhor apresentou as fotos aí, o vereador Cabo Sena estava aqui e disse que é a da emenda dele, da solicitação da emenda dele. Então, depois eu só peço que o senhor faça
peça para a equipe técnica para fazer essa confrontação para saber de que se trata. É uma dúvida que o vereador que estava aqui presente suscitou. Senhor Fabrício, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. O senhor começou sua fala dizendo que o senhor é formado em Direito, Sim. que ocupou o cargo de diretor administrativo financeiro. Isso. Que hierarquicamente o senhor tinha uma gerência subordinada ao senhor, Eu sei. que fazia os pagamentos. Isso. E que o senhor não se recorda, mas que porventura poderia ter assinado alguma ordem dessa de pagamento. Não, ordem de pagamento eu nunca assinei, não. Ordem de pagamento que as pessoas podiam assinar por lei era a secretária, a chefe de gabinete e a secretária executiva. Eu não tinha esse privilégio de assinar ou deixar de assinar ordem de pagamento, não. Eu só fazia parte do processo administrativo. O seu gerente era ordenador de despesa? Não, ordenador de despesas, como te disse, só poderiam ser a secretária, a chefe de gabinete e a secretária executiva. Em algum momento, o prefeito Rogério Cruz fez alguma ligação ou solicitou que o senhor fizesse alguma atropelo dentro da legislação vigente? Querido, eu nunca peguei na mão do Rogério. Eu não sou político, eu só faço trabalho técnico. Eu não vou em inauguração e nada. Eu não faço parte da política. Infelizmente, talvez, mas eu não... O que o senhor relatou é que, por diversas vezes, tinha que fazer uma certa via sacra dentro da prefeitura, de 12 quilômetros, para resolver esses processos, para que o prefeito não incorresse em improbidade administrativa. Isso aí a gente falou das emendas parlamentares. A gente falou que as emendas, elas são dentro do ano, elas têm que ser empenhadas até o dia 30 de dezembro, senão ele incorre em improbidade administrativa. Isso que eu falei. Exatamente. Então, na fala que o senhor respondeu ao presidente, o senhor disse que poderia ter alguma ordem de pagamento com assinatura, mas o senhor não se recordava. Não, não me recordo. Teremos que olhar o processo e pegar os papéis e ver sem problema algum. Quando o senhor foi convidado pela Valéria Peterson para assumir esse cargo. Trabalhava 3 anos com ela na Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia. E o senhor sabia, pelo regimento interno, quais seriam as suas atribuições? Sabia. E a senha de pagamento, ela... Não tem senha de pagamento. O senhor nunca teve senha de pagamento? Só de movimentação do processo administrativo. Ok. Sem mais perguntas. Vereador Isaías. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Fabrício. Boa tarde, querido. Tudo bem? Muito bem-vindo aqui à nossa SEI. E o objetivo, naturalmente, dessa SEI é para nós trazermos resultado, naturalmente, e um bom serviço na questão da Comurg, os contratos, para a nossa população, uma vez que há tantas indagações e serviços que não estão sendo atendidos. Agora, faz quanto tempo que o senhor saiu da gestão? Eu saí em novembro de 2022. Novembro, né? Mas eu trabalho no Poder Público desde 2009 em Aparecida, com o Marguito Vilela, depois com o Gustavo Medanha, vim junto com a Valéria para cá e agora sou secretário executivo da Fazenda de Aparecida de Goiânia. Aqui o senhor ficou, então, 5, 6 meses, né? Passei 1 ano e 6 meses. Tá, mas tem uns 6 meses. O senhor saiu, né? Eu saí. Entendi. Doutor Fabrício, no caso, o senhor participou, no caso da confecção do contrato de reformas, no caso dos CRAs? Não. Não, né? Dos CRAs o senhor não participou de nada? Não. Só da questão das praças? Isso. Entendi. No caso, o senhor, quando estava como diretor administrativo da SRI, o senhor enfrentou, assim, alguma dificuldade para a execução dos seus trabalhos, como pedido, assim, de
ilegitismo, no caso, facilitar alguma coisa para alguém, para alguma empresa? Nunca. A gente nunca lidou com empresa nenhuma. O senhor foi pressionado por alguém? Nunca. Não, né? Eu já estou na idade de não ceder pressão, vereador, desculpa. Mas como é que é? Eu já passei tanta coisa que pressão hoje em dia não faz grande diferença, não. Entendi. A gente faz o nosso dever. Tá. No caso, quando o senhor saiu da gestão, qual era a situação das obras quando o senhor, no caso, deixou aí a diretoria? Não sei, eu não acompanhava, vereador. Como eu te disse, meu principal trabalho era tentar fazer os processos correrem dentro da administração, os processos de licitação. A gente devia ter mais ou menos... Para o senhor ter ideia, quando a gente chegou aqui, a gente estava virando convênio que estava parado desde 2008 dentro da prefeitura, convênio de 2011, 2012, que estavam devolvendo dinheiro por causa da inexecução. Então, só desses aí, eu acho que a gente montou mais de 20 ou 25 processos e deixamos eles prontos para licitar depois desse tempo todo. Entendi. A Valéria Peterson, como secretária, o que o senhor tem a dizer no caso da atuação dela quanto... Ela ficou, acho que, quase uns 2 anos aqui, né? Se eu não me engano. Pois é, ficou o que o senhor tem a dizer no caso da atuação dela? A Valéria sempre tentou atender o máximo possível a legislação para que tudo fosse feito da maneira correta. Sempre técnico, sempre brigando com a gente, cansou de bater na mesa, bora, vai, sempre cobrando, sempre em cima da gente. Não tenho nada para falar dela de maneira alguma, nenhuma. Só que ela me deixava com raiva de vez em quando, vontade de ir embora para casa. Quem teve a oportunidade de conhecê-la, nervosa. Entendi. No caso, o senhor poderia explicar um pouco para a gente qual, no caso, o fundamento para os pagamentos, no caso, antecipado, que tanto se fala? O senhor teria algum fundamento para nos esclarecer sobre isso? Excelência, o fundamento na época foi colocado, que eles fez o pagamento porque eles precisavam do material. Fundamento legal... Você vai pegar decisões do TCU, etc., etc. e tal, quando são extremamente necessários. Normalmente, eles são regulados antes. Mas, como eu te falei, essa relação contratual da Prefeitura com a Comurg, ela traz talvez uma maneira de que a gente poderia se negociar, porque o negócio está dentro de casa. Eu não estou tratando com um terceiro, o qual vai me tomar o dinheiro e sair correndo. Então, a intenção de adiantar era para que as praças fossem feitas. Isso que eu entendi de todo o processo, que sempre a intenção foram cumprir as emendas, fazer com que elas fossem executadas. Como eu acabei de falar, a gente poderia ter deixado ou qualquer coisa, mas isso foi lutado até hoje, deve estar se lutando para executar elas. Não tenho certeza, porque sair, né? Entendi. Doutor Fabrício, muito obrigado pelas respostas. Senhor presidente. Vereador Henrique Alves. Bom dia. Aqui já cumprimentei anteriormente os membros aqui da comissão, mas cumprimentar o Fabrício, né, bem-vindo a essa comissão. Obrigado, doutor. Serei breve em relação às minhas perguntas, até porque acho que já fui contemplado em boa parte dela por parte dos meus colegas, mas, doutor Fabrício, só algumas dúvidas, por gentileza. Vossa Excelência, por óbvio, tem experiência, até porque não é a primeira vez que trabalha em órgãos do setor público, trabalhou também junto com o prefeito Maguito, Gustavo Mendanha, como foi mencionado por Vossa Excelência aqui nessa comissão, o processo para formalização desse contrato específico das emendas, até porque creio que este é o escopo da comissão em relação ao Comurg. Ele cumpriu todas as etapas legais? Se eu digo isso, foi na Procuradoria... Cumpriu todas as etapas legais. Passou por todos os órgãos técnicos da Prefeitura. Então, o processo ele foi em a todos os lugares que ele deveria ir. É só olhar os andamentos também, o senhor vai ver que ele teve em todos os lugares, ele comprou, foi para todos... E todos esses lugares por onde ele passou, ele recebeu, imagino eu, as análises e pareceres favoráveis para a continuidade do procedimento. Foi. Certo. Houve consulta a órgãos externos também referente a esse contrato, como TCM, por exemplo? Eu fui ao TCM pesquisar a vida, para saber como é que poderia fazer isso, se seria convênio, qual seria o método usado. E certo. Não consegui vangloriar isso. O que eu descobri é que esse tipo de repasse é feito para a Comurg desde quando ela foi criada.
Então, é uma briga do TCM com a prefeitura antiga, porque a prefeitura mantém a Comurg e ela não poderia manter a Comurg. Entendi. Isso é já antigo lá dentro. Mas houve, pelo menos da sua parte, e também imagino que por parte de outros órgãos do município, essa deferência, por assim dizer, no sentido de procurar as resoluções aí, jurisprudências do TCM, para que o contrato fosse feito com toda a legalidade. Imagino. Foi tratado como o TCM falou que deveria ser tratado, como sendo tratado como uma terceira pessoa, não como parte da administração pública. Ok. Vossa Excelência já afirmou que não possuía senha para o pagamento, efetivamente, do contrato. O pagamento, doutor, ele passa por certo trâmite dentro da prefeitura. Sim. Existe um decreto que chama CADECA, então ele vai para a Secretaria de Governo, aí ele vai. Então, para que ele seja ocorrido, tem que destravar a senha dentro do sistema da prefeitura. Ele não pode ser feito do nada assim. Certo. Eu tenho pelo menos uma opinião, e já tive a curiosidade, por assim dizer, de estudar e pesquisar algumas decisões do TCU e de outros tribunais de contas, até de estados, né, referente a adiantamento de pagamento para empresas públicas. E, excepcionalmente, eu vejo a possibilidade. Aí é uma opinião pessoal. Né? O grande problema é quando se adianta esse recurso para compra de materiais e esse recurso é desviado para outra finalidade. Aí eu já vejo que há um problema. Então, eu sei que não é da sua função, da sua competência que você exercia lá na SRI, mas aí eu te questiono, se você teve conhecimento, você já falou aqui que a justificativa para o adiantamento foi a compra de materiais. Isso a gente fez posterior. Né? Posteriormente, que essa foi a justificativa para o adiantamento do pagamento. Exatamente com base nesse seu entendimento dos órgãos que a gente poderia adiantar. Chegou ao seu conhecimento qual a destinação desse recurso, se a Comurg efetivamente comprou esses materiais, ou se ela fez uso desse recurso para outra finalidade ou não? Nunca tive contato nenhum com a gestão da Comurg assim, para saber isso ou aquilo. Tá certo. Nenhum. Me dou por satisfeito, presidente. Obrigado. Ok. Vereador Azulim. Questão de ordem. Senhor presidente, aqui, considerando as perguntas já realizadas, principalmente os objetivos da SEI, que é investigamento da Comurg, não tenho pergunta pertinente para o ex-diretor administrativo e financeiro da SRI. As declarações da testemunha já indicaram as razões do adiamento contratual, razões essas já levantadas em outros depoimentos anteriores. Então, senhor presidente, eu me sinto contemplado aí com a pergunta dos colegas. Ok. Na verdade, vereador Zulim, a fala hoje dele foi de suma importância, até porque, como ele era o diretor administrativo financeiro, então, para elucidação de outros depoimentos. Então, o senhor confirmou mais ou menos aquilo que a gente já sabia, mas era de suma importância ouvir o senhor aqui, até mesmo para mais esclarecimentos. Nós ouvimos aqui a secretária Valéria Petros, ela deu a tese dela, o entendimento dela a respeito desses contratos. Ouvimos o senhor também, até porque, em questão de cronograma dentro da secretaria, deveríamos ouvir o senhor como diretor administrativo financeiro. Assim como também nós ouvimos o diretor administrativo financeiro da Comurg e também do IMAS e também das sedes. Então, era mais ou menos aquilo que a gente já entendia. A única coisa que me chamou a surpresa é que o senhor, como diretor administrativo financeiro, dificilmente sabia o que pagava, sendo que, querendo ou não, ali o senhor coloca a assinatura do senhor nos contratos. Assina os contratos, tem que fazer os empenhos. Não coloco, não. O senhor não assinou nada? Isso eu não assino, não. Os empenhos, etc. Isso é o ordenador de despesas, excelência. Isso foi falado. A secretária, né? Essas são as pessoas assinam.
Tá, mas mesmo assim, a diretoria... Excelência, para ter qualquer pagamento na prefeitura, ele tem que ser liberado, isso tem decreto lá dentro. Então, o cargo de diretor administrativo, administrativo financeiro lá na SRI era era fictício. Eu fazia tudo, excelência. Isso podia ter sempre. A gente faz tudo porque a gente não tem pessoal para trabalhar, excelência. Entendi. E quando tem pessoal, normalmente eles não entendem do assunto, os quais estão tratando. A gente tinha maior dificuldade toda vez. Para o senhor ter ideia, todos os termos de fomento que são das suas emendas foram feitos dentro da SRI, porque as secretarias não davam conta de fazer. A gente teve que pegar tudo e fazer lá dentro. SRI pegou a atribuição. Ó, tinha um diretor financeiro, no outro dia estava outro cara, no outro dia era outra pessoa, no outro dia a gente não conseguia nem eles colocarem a coisa no sistema, porque o outro tinha saído e tinha tirado a senha. Aí, de repente, mandou todo mundo embora da prefeitura. Aí ninguém nem sabe, passaram pessoas meses trabalhando e não receberam. Entendi. Então, a dificuldade administrativa da prefeitura aqui é muito grande. Entende? Se eu ficar parado para cuidar de um só assunto, todos os outros não andam. A título de conhecimento, a título até de esclarecimento, hoje o senhor está na secretaria em Aparecida? Secretário Executivo da Fazenda de Parcerias Públicos-Privadas de Aparecida de Goiânia. Hoje o senhor está na Secretaria Executiva em Aparecida de Goiânia. Eu venho de lá. Como não sei se o senhor estava aqui, eu comecei em 2009 com o Magueto lá. Eu passei em 7 secretarias e a gente foi organizando a Aparecida de Goiânia junto. Então, secretário André resumindo, Rossi, você é uma pessoa experiente no poder público. Bastante, excelência. Ok. Dou por satisfeito, te agradeço por o senhor ter vindo. Obrigado, espero ter contribuído. Ok, dou por encerrado e convoco outra para segunda-feira às 14 horas. Muito obrigado.